amigas e amigos do Medita Caos. Eu sou a Babi, bruxa e taróloga há quase 30 anos. E hoje vamos falar de previsões, de adivinhações e, é claro, sobre o tarô. E para falarmos do tarô, precisamos dar um mergulho no tempo. Então, vamos de história. Indo lá para o começo dos tempos, quando a humanidade era muito primitiva, a nossa capacidade de entender o mundo estava em desenvolvimento e tudo era cercado de mistério. O instinto era muito forte e a atenção aos eventos ao nosso redor era muito importante para a nossa sobrevivência. Uma pequena distração e algo errado poderia acontecer. Poderia aparecer alguma coisa que nos ameaçasse ou nos atacasse. Fosse um animal, um raio ou qualquer outra coisa que nós simplesmente não conseguíssemos entender. O conhecimento do mundo e da natureza foi sendo construído a partir da observação, principalmente das situações que se repetiam em determinadas circunstâncias. Por exemplo, se o céu ficava cinzento e pouco depois chovia, foi-se construindo a ideia de que, surgindo aquele tipo de nuvem no céu, era possível prever que iria chover. E essa capacidade de prever, de antecipar eventos, foi extremamente importante para o desenvolvimento da inteligência e a construção do conhecimento. E evoluindo mais e mais, o conhecimento se expandiu, se aprofundou e as antecipações permitiram que nós fôssemos transformando as coisas, construindo ferramentas e desenvolvendo habilidades de ação e comunicação. E é por essas razões que antecipar eventos e fatos faz parte da nossa psique de uma maneira tão intensa e tão profunda. São poucas as pessoas que resistem à tentação de tentar prever o futuro, seja pela lógica ou por meio de oráculos. Afinal, algo lá no fundo de nós desperta, algo ligado ao nosso instinto de sobrevivência. Com o passar do tempo, o homem das cavernas desenvolveu meios de previsão, fossem eles naturais ou simbólicos. Um meio de previsão natural é como aquele das nuvens e da chuva, a partir da observação de eventos. Uma previsão simbólica poderia ocorrer, por exemplo, a partir de um evento ruim. E se nesse momento do evento ruim surgisse uma determinada ave, em uma outra situação, aquela mesma ave aparece, então é possível prever um acontecimento ruim. Aquela ave passa a ser de mau agouro. Quem não ouviu falar disso? Seguindo esse compasso da evolução e do desenvolvimento da mente humana, mais e mais antecipações foram surgindo e os símbolos e sinais foram se tornando cada vez mais sólidos, elaborados e criativos. E foram esses símbolos que se alicerçaram no nosso inconsciente e fundamentaram todo tipo de arte divinatória que surgiu ao longo do tempo,
fosse prever o futuro olhando as vísceras de um animal, até interpretar imagens desenhadas em pedaços de papel. Mas para chegarmos até as cartas do tarô, foi um longo processo de mudanças nas formas de interpretar oráculos, símbolos e sinais. Foi só na Idade Média, no século XIII, que surgiram as primeiras cartas de tarô. Ainda não da forma que conhecemos hoje, e ainda interligadas com as cartas de jogar. As cartas de jogar canastra e pôquer. Isso quer dizer que o tarô deu origem às cartas de jogo, mas continuou o seu desenvolvimento paralelamente. Na verdade, nessa época, havia diferentes usos para as cartas, embora fosse mais comum o uso em jogos. O mesmo acontecia com outros jogos, como dominó e dados. Eles ainda são usados muito raramente para prever o futuro, mas têm um uso muito maior para a diversão. As primeiras cartas não tinham nome ou números, nenhuma sequência pré-estabelecida e nem mesmo um número total de cartas definido. Um exemplo é o tarô italiano de Visconti Sforza, criado em torno de 1440, que pode ser encontrado ainda hoje em reedição. Veja as imagens do tarô Visconti Sforza. Uma curiosidade sobre esse tarô é o fato dele ter sido criado dentro da família Visconti, a mesma que até hoje é famosa pelos seus pães, bolos e panetones. Dizem as boas línguas que a família Visconti, desde a Idade Média, gosta muito de bolos e jogatinas. Já na Renascença, surgiram diversas versões do tarô, como o tarô de Mantegna, com apenas 50 cartas. Esse também recebeu reedição e pode ser encontrado em lojas especializadas ainda hoje. Por volta de 1690, os tarôs em toda a Europa já apresentavam uma estrutura definitiva como a que encontramos hoje em dia, embora não tenhamos notícia de como foi esse processo ou por quais motivos foram escolhidas essas características que ele tem agora. Nesse período, o tarô de Marsella se popularizou, sendo utilizado até hoje e tomado como base para muitos em estudos iniciais. Inclusive, é o que eu estou usando agora para demonstrar para vocês. Ainda observando o pouco que se sabe a respeito do tarô, a sua evolução se deu nos bastidores, em meio ao povo e cercado de mistificações. Muitos estudiosos sérios da área da magia e da alquimia consideravam o tarô como algo destituído de valor mágico. Somente a partir de 1775 que magos da época começaram a estabelecer vínculos entre as cartas do tarô e a astrologia, com a numerologia e com a cabala. Autores como Eteia, Eliphas Levi, Papus e, por fim, o Edward White trouxeram seriedade e profundidade aos estudos do tarô. A partir deles, foram criados tarôs com novos formatos, incluindo essas simbologias também. Em um próximo vídeo,
nós vamos falar sobre diferentes tipos de tarô, de como funcionam, como se fundamentam e como podemos escolher um deck que esteja conectado com os nossos gostos pessoais, nossos estudos ou simplesmente em sintonia com a nossa energia. Por hoje, vamos ficando por aqui. Eu deixo vocês com meu agradecimento pela sua companhia. Eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns livros sugeridos para que você possa aprofundar seus estudos em tarô. Se vocês gostaram desse vídeo de hoje, deixem o seu like, comentem aqui sobre a sua experiência com o tarô, o que você já viveu e o que você gostaria de aprender. E compartilhem com seus amigos que também gostam do trabalho com oráculos e artes divinatórias. Por hoje é só. Um grande beijo e até a próxima jornada.